estou aqui com o doutor Eduardo Mariano, médico pós-graduado aqui em psiquiatria, que vai falar um pouquinho hoje sobre comportamento e vai falar sobre autoconhecimento. E eu queria começar, Eduardo, nesse bate-bola aí, para você falar um pouquinho de você sobre a gente, da sua trajetória, como você chegou, né, a essa fase da vida, encontrar essa questão dentro da profissão e esse trabalho. Fala um pouquinho de você para a gente. Eu sou de Volta Redonda, né? Sou natural aqui de Volta Redonda. Sou médico na minha segunda formação, né? E iniciei a minha trajetória dentro da psiquiatria no ano de 2007, quando eu terminei a minha primeira faculdade de enfermagem. E ali pude começar o meu trabalho na Casa de Saúde de Volta Redonda, que era um hospital psiquiátrico que a gente tinha no bairro Retiro, aqui em Volta Redonda, e ali foi um dos meus primeiros contatos na parte prática com a psiquiatria. E aí fizemos um trabalho importante ali, um trabalho de fechamento desse hospital psiquiátrico, né? E meados de 2009, devido a uma intervenção do Ministério Público, nós montamos as residências terapêuticas e foi encerrada a Casa de Saúde de Volta Redonda. E a partir dali iniciei a faculdade de medicina, onde vim concluir em 2015 e ainda relutei um pouco em ficar na psiquiatria, né? A minha paixão é a psiquiatria, mas no decorrer da faculdade acabou que eu conheci a terapia intensiva. E desde então, hoje sou plantonista, né, na cidade de Volta Redonda, na UTI do Hospital Regional de Volta Redonda, e em 2017 iniciei a psiquiatria na cidade de São Paulo, né? E desde então estou trilhando esse caminho aí dentro da psiquiatria aí no intuito de tentar levar conhecimento, tentar ajudar, né? Primeiro a conhecer a nós mesmos, né? Acho que esse é o grande objetivo da nossa vida. Depois tentar entender um pouco esse sofrimento psíquico na qual as pessoas têm, para a gente tentar levar algum alívio, né? Muito, muito bom. Assim, essa questão, né, da história de vida e da parte médica, né, de você se apaixonar por uma questão de vivência, uma coisa que a gente vê na trajetória até de outras personalidades e que a gente vê um pouco na nossa, né, também. Albert Schweitzer, por exemplo, eu vi a história outro dia, eu não sabia disso, pelo Portela, um médico alemão. Ele fez medicina, ele resolveu fazer medicina por uma questão também de um encontro desse com uma situação humanitária, e aos 30 anos ele fez a medicina, se formou aos 37 na Alemanha e foi a partir daí fazer um trabalho humanitário. Se eu não me engano, foi no Gabão, se eu não me engano. E aí ele por lá ficou, né, e assim, fez uma linda história humanitária, tanto que o seu corpo depois voltou para ser enterrado na Alemanha, mas o coração ficou enterrado na origem, onde ele fazia as origens, uma questão meio simbólica. Sim. Mas é a história de Albert Schweitzer também, que a gente vê um pouco nessas questões humanitárias e da medicina, e dessa medicina que é compreensiva, né? É isso que eu queria colocar nesse assunto. Essa parte da psiquiatria compreensiva, a gente fala que ela busca o eu, né? Ela busca o indivíduo como a base das soluções, não assim, tirando a importância, obviamente, da medicina descritiva, então a gente vai ter essa questão da medicação, da parte científica e de tratar com remédios, mas eu acho que em algum momento a gente separou um pouco, você não acha, Eduardo, do século XX para cá, ficou muito técnico, ficou muito focado assim, em coração, em olho, em cérebro, muito especializado, e a gente deixou um pouco a desejar nessa questão de olhar o indivíduo como a base do indivíduo, como ego, como os sofrimentos. Sim, é verdade, Carlos. Concordo muito com a sua colocação, né? Com a mudança, né? Com o processo evolutivo, né? Que ocorreu dentro da nossa prática, né? Da nossa prática médica, cada vez mais há uma busca muito intensa por um diagnóstico, né? E com isso, né? A psiquiatria descritiva, né, ela ganha muita força no processo evolutivo, né, e a parte compreensiva a gente acaba perdendo muito esse caminho de você entender o ser humano como um contexto geral, que tem medo, que tem angústia, que passa por batalhas no decorrer da sua vida, que ele está inserido em um processo social, às vezes, muito complexo, que é difícil da gente tentar entender,
Então, eu acho que quando a psiquiatria, né, se a gente seguir muito o caminho dessa psiquiatria descritiva, acho que a gente se perde muito no processo diagnóstico, né? Exatamente. Às vezes você vai para o mais complexo antes de você fazer o mais básico, que seria uma boa anamnese, um bom exame físico, né? Sim. Eu tive alguns professores que falavam que, clínicos, né? Que falavam que 90% do diagnóstico está na anamnese, ali no exame físico, na pergunta, no bate-papo, no olhar, no colocar na mão, você consegue ver, até pelas tendências, né? De repente, as possibilidades que vão te abrir para aquele motivo, né? E você, Eduardo, trabalhou muitos anos também com terapia intensiva, né? Ou seja, Sim. você viu a ponta, né? Então, nós, como seres humanos, e o nosso corpo físico numa condição de gravidade que necessite de uma internação e terapia intensiva. Então, assim, o final da linha mesmo, onde a gente está no limite para trazer a pessoa de volta. Como é que foi essa experiência? E como é que é lidar com a experiência, assim, pensando no próprio eu, né? Talvez, assim, esse final da linha, talvez se a gente tivesse feito diferente, ou tivesse interiorizado, ou dado soluções comportamentais, pudesse não ter chegado a esse ponto. Como é que é essa relação para você hoje? Eu falo que eu sou um privilegiado, porque eu trabalho tanto no processo da terapia intensiva, onde eu trabalho com as doenças clínicas, onde eu trabalho com a dor física propriamente dita, e por outro lado, eu trabalho com a psiquiatria, que é uma dor psíquica muito grande. E é muito, muito bacana, porque eu faço um plantão no fim de semana, onde eu vejo inúmeros pacientes com quadros clínicos graves em um processo final bem debilitado da vida. E na segunda-feira eu inicio o trabalho logo cedo no CAPS, na cidade de Rio Claro. E é muito importante a gente observar esse paralelo dessa dor física. E muitas das vezes eu até falo com os meus pacientes, né, numa forma da gente tentar levar algum conforto, né, que eu queria chegar na segunda-feira no CAPS, pegar os meus pacientes que estavam agendados e dar uma volta com eles dentro do CTI, para eles entenderem um processo também de uma dor física que eles não estão passando naquele momento, mas que a dor psíquica como aprisiona eles nesse caminho. Então são dois ambientes bem diferentes, onde a dor ela caminha junto, de mãos dadas, né? Então é uma experiência muito bacana. E no seu dia a dia, Eduardo, a gente sabe que o índice de suicídio entre médicos é muito alto, dependência química é muito alta. Quando a gente fala química, não é nem droga diretamente, mas assim, até de medicações, né? Isso é uma coisa que é pouco divulgada, porque é uma profissão que, ainda mais o emergencista, intensivista, ou todas as outras, no modo geral, mas enfim, lidar com a vida e com a morte é uma questão que tem que haver um preparo, uma proteção. Eu vejo assim, como você hoje, né, passando por tudo isso, você usa algumas técnicas específicas, o que você faz para proteger das questões da ansiedade, do estresse, e que isso impacte na sua rotina, na sua vida pessoal? Tudo isso, Carlos, é um processo mesmo de tentar se conhecer, tentar saber aonde nós podemos ir, até onde vai os nossos limites, né? A nossa capacidade. Eu acho que o grande divisor de águas no processo psíquico, no meu processo psíquico, foi quando a gente enfrentou a pandemia, né? Aqui em Volta Redonda nós nos tornamos referência no estado do Rio de Janeiro, nos pacientes de Covid. Então, nós recebemos pacientes de diversas localizações, de diversas partes do nosso estado, e podemos observar ali uma dor muito grande, uma doença muito agressiva, uma evolução muito rápida e que levava, né, ao óbito muito rapidamente. E isso ocorreu no mundo inteiro, né? Então, assim, todos nós com uma doença nova, sem saber como realmente seria esse processo evolutivo. E ali eu pude observar qual é a importância da gente levar conforto naquele momento. Então, muitas das vezes a gente reunia a equipe, tentava entender o ser humano, olhar com empatia, ver esse processo e fazer o que tem que ser feito, né? Então, uma das coisas que me trouxe muito conforto, uma das estratégias que eu usei foi: vamos fazer o que precisa de ser feito. Uma vez que a gente consegue realizar o que tem que ser feito,
a gente consegue amenizar um pouco esse sofrimento, consegue controlar um pouco essa ansiedade, consegue segurar um pouco essa emoção, né, que a gente acaba se envolvendo muito com os pacientes, né, com a história de cada paciente. Então, é um processo mesmo de uma busca com você mesmo, você tentar descobrir a importância de você naquele cenário, naquele momento. Eu acho assim, né, que a pandemia, ela trouxe um filme de terror, que geralmente dura 2 horas, ela trouxe cada um de nós para um filme de terror de 2 anos, que cada um de nós éramos o ator principal desse filme. E a gente manteve dentro desse filme, né? Eu me lembro que um dia antes, que quando teve o lockdown, um dia antes, à noite, a Globo tinha convidado um infectologista famoso para falar sobre, e ele desabou a chorar ao vivo. E no outro dia a gente tinha que sair. Eu saí, andei assim uns 10 quilômetros da minha casa sem ver uma pessoa. Então parecia um filme realmente apocalíptico, né? Eu não vi ninguém. Eu fui encontrar com uma pessoa de bicicleta 10 quilômetros depois. Eu também, Carlos, vivi uma situação no Covid, né? Quando a gente estava com 6 meses de pandemia, quando começou aquele lockdown. E aí eu fazia plantão no fim de semana, teve um fim de semana que eu falei assim, preciso de descansar. E eu cheguei em casa e o hospital pegando fogo, uma quantidade de pacientes, uma rotatividade muito grande. Eu cheguei em casa e eu olhei aquela rua, tudo deserto, e eu falei assim, não, eu não consigo ficar em casa porque tem gente que precisa de mim no hospital. Então, assim, e a gente acaba que no momento da emoção, né, a gente acaba indo e a gente não consegue enxergar o quanto isso pode ser adoecedor, né? Esse processo da gente reconhecer os nossos limites, né? Então, isso foi bem bacana. Acabou que depois não tirei mais folga, mas graças a Deus caminhou tudo na santa paz. Que bom. A gente costuma falar um pouco também na psicanálise sobre os arquétipos. Eu acho que os profissionais da área da saúde em si, até questão essa questão da briga pelo piso da enfermagem, que eu sempre fui um defensor, né, quanto a isso, indiscutível. Eu acho que deveria ser muito mais, inclusive, para os profissionais como um todo. Mas, enfim, eu acho que todos usaram o arquétipo da força, de guerreiros mesmo, porque a gente não viu ninguém, pouquíssimos que não foram para a linha de frente. As pessoas foram realmente de peito aberto, de forma heróica para resolver. Uma coisa que hoje para a gente parece até já estar meio rotineiro, mas na época era... Sim. E a gente viu muitos guerreiros, muitas pessoas aí e muitos até pagaram com a própria vida, né? Sim. Fica aqui a nossa homenagem daqueles que foram e não conseguiram voltar, mas deixaram o seu legado, né? Deixaram, como você falou aí. Sim. Presença da religião também na vida, eu particularmente considero muito importante. Sim. A gente abre, sempre falando assim da espiritualidade, que cada um trabalha isso, uma coisa muito individual, né? De acordo com os seus iguais, seus pares, pessoas que pensam iguais. Mas para mim também é uma questão, acho que é fundamental. Sem isso, a gente não consegue equilíbrio, né? Como é a parte da espiritualidade para você, Eduardo? Porque, como base, eu digo assim, não precisa nem, se não quiser entrar em assuntos específicos de religião, talvez, né? Mas assim, eu considero que tem um tripé assim, muito importante, que é a profissão, a vida pessoal e a religião, né? E a espiritualidade enquanto religião, ou seja, a opção da pessoa. Como isso forma um pilar para a sua vida, te sustenta, principalmente nos momentos aí de crise, como foi o Covid? Eu venho, desde 2007, Carlos, eu frequento a Igreja Presbiteriana Viva, né, aqui em Volta Redonda, e a fé para mim, Deus é acima de todas as coisas, né? Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu coloco Deus na frente, busco direcionamento, sabedoria, sempre isso. E eu pude levar isso para dentro da terapia intensiva, né, dentro do CTI, do Hospital Regional, uma coisa que eu sempre falo, que é muito importante, isso eu sempre ressalto para todas as pessoas e oportunidades que eu tenho. Chegou uma época da pandemia que estava bem difícil o processo evolutivo da doença, né? E a gente via pacientes com 90%, 95% de pulmão comprometido, e aí chegava um certo momento que eu precisava de realizar um procedimento, que é uma intubação orotraqueal, e naquele momento ali eu juntava a equipe, reunia a equipe que estava no plantão e conversava com o paciente, se ele acreditava em Deus, se ele tivesse o interesse de que alguém ali fizesse uma oração para ele. E com isso, nós alcançamos aí 100% dos pacientes que estavam ali, que a gente ia fazer procedimento,
nós podemos falar sobre a palavra de Deus para ele, da importância de acreditar, de ter a sua fé. E isso foi uma coisa que me marcou muito, porque eu recebi pacientes de várias religiões possíveis e eu pude falar de Deus para eles. Então, graças a Deus, eu fui usado naquele momento ali para levar uma palavra, mesmo que muitos entravam num processo, né, bem grave da doença e não voltavam, mas foi importante a gente falar da importância da fé, né, dentro disso. Então, Deus para mim é o meu pilar, eu não saio de casa sem agradecer, sem pedir sabedoria, direcionamento, porque somos muito falhos, né? Essa é a verdade. E eu, na época, trabalhava na C60, já há 3 anos na Nova Dutra, né? Resgate, e a gente, na base que fica em frente ao hospital regional. Sim. Ali foi uma grande referência pra gente, porque pra gente estava parado, porque não tinha movimento nenhum, a gente estava aguardando, né, o que ia acontecer, preparando equipamento, aquelas questões depois. Aí houve muito movimento com o caminhoneiro e tal, mas a nossa referência era o regional. Sim. A gente via chegando helicóptero, né? Tem um heliporto ali, e as ambulâncias, a todo momento chegando a ambulância, transferindo o paciente, saber que era um polo. Foi uma referência importante ali, até para a gente perceber que, olha, o negócio está ficando realmente grave. E fazendo analogia com isso, depois também de 13 anos de rodovia, que lidar também com a vida e com a morte de uma outra forma de acidente, Sim. é impossível, acho que eu não sei, ou quem passa por uma experiência como a nossa, depois ainda não acreditar em Deus. Porque Sim. talvez em outras circunstâncias, mas o que a gente vê são coisas que não envolve emoção, né? Também. Sim. E assim, a parte física é muito bem explicada, a ciência consegue explicar muitas coisas, mas não explica a emoção. A gente não consegue explicar ainda, né? Numa ressonância multifuncional, mais 10G, da mais específica que exista hoje, se colocar num congresso de neurologia e perguntar onde está a alma. Ninguém sabe, ninguém viu, entendeu? Então são coisas que, esses sentimentos que flutuam, que fazem parte do nosso cognitivo, eles são realmente muito próximos aí da espiritualidade. E Jung trazia isso um pouco do que você falou aí, nessa questão que a gente, não é que a gente não deva, mas você inevitavelmente vai começar a se preocupar com a questão da espiritualidade depois da segunda década de vida. Sim. Isso vai fazer parte da sua essência, porque até então o jovem, até devido ao aparelho orgânico, à funcionalidade, não que eles não devam, mas tipo assim, não faz prioritariamente a necessidade. A necessidade ela vai ocorrer muito pesada a hora que você vai de encontro a uma coisa que é finita, teoricamente, Sim. que é a matéria, o corpo orgânico, né? E aí eu acho que você ter essa experiência aí, sim, desde criança, você ter a base da espiritualidade muito importante, não para os momentos fáceis, não porque a gente consiga ver na ciência que quem pratica o bem tem uma evolução, muito pelo contrário, a gente não vê diferença nenhuma na evolução de pacientes que praticam o bem e que praticam o mal, mas a diferença vai estar na hora da crise, da dificuldade. Na hora que no final das contas, é você com você mesmo. Um pouco do que o Celton Mello fala daquele episódio, né? Nesse momento não tem aplauso. Não tem. Quando é você com você, e em algum momento isso vai de encontro. E aí, nesse momento, que a base, né, religiosa, eu acho que ela tem um peso aí, ela vem com um peso muito forte, e assim, confirmando, né, o que Jung trazia pra gente, ainda nos conceitos de psicanálise. Para a gente falar da saúde mental, né, eu acho que é o pilar, né, da nossa parte psíquica, né. E se a gente levar em consideração, né, alguns conceitos, né, o que é a importância, né? A saúde emocional já diz, né, aquela capacidade que nós temos de ter controle, né, de controlar e gerenciar as alterações que vai ocorrendo no decorrer do dia, né, como a gente enfrenta, né, as situações do dia a dia. E que eu vejo, né, o processo de autoconhecimento associado ao processo de janeiro branco, e o grande problema, a gente precisa de voltar, Carlos, um pouquinho na década de 70, onde Krauber e Steiner, que é um psicoterapeuta, ele começou a desenhar e começou a levar, né, o processo de conhecimento, ele foi se criando o que a gente chama de analfabetismo emocional.
o analfabetismo emocional, né, ele traz grandes consequências, né, à parte psíquica do indivíduo, né? Se a gente for parar para ver hoje em dia, né, o processo educacional, o processo de saúde dentro da nossa realidade, né, dentro do nosso país, a gente estuda matemática, português, a gente estuda filosofia, a gente estuda geografia, e isso é cobrado de uma forma muito intensa. Mas a gente esquece de cuidar da parte emocional, né, das nossas crianças e de nós mesmos. Então, acho que o processo da saúde emocional, quando a gente coloca ela como um processo fundamental da nossa vida, a gente vai começar a promover, né, questões muito mais humanas, vamos começar a olhar o outro com mais empatia, vamos começar a entender a dor realmente que cada ser carrega, né? Então é um processo fundamental, no meu ponto de vista, a saúde emocional do ser humano. Faço praticamente minhas palavras, a gente pensa muito parecido, né? Hoje eu acho que é o princípio da integralidade. Quando você conhece, passa a conhecer, principalmente aquelas tendências que não estão dando resultado positivo, que muitas vezes não é proposital, isso a gente precisa de entender, a pessoa não enxerga, então você convive muitas vezes com pessoas que têm instintos primitivos, né? Agem com o que a gente chama de diencéfalo, com raiva, com ódio, com tendências que, na verdade, ela não sabe o quanto isso até prejudica. Então, quando você volta e começa a entender que essas tendências estão travando o seu processo de evolução, porque automaticamente as pessoas reagem, mesmo que silenciosamente, a gente comentou isso na primeira live dos inimigos ocultos. Quando a gente sai agindo com o diencéfalo por aí, raiva, rancor, você vai criando um monte de inimigo, pessoas que não reclamam, mas também assim, não vão mexer uma palha para abrir porta nenhuma para você, porque você não cria um relacionamento, né? Você não cria. Então, para você, e eu acho que, se não me engano, a OMS até incluiu, né, a espiritualidade aí dentro desse contexto de saúde física, mental e espiritualidade, que você tem que trabalhar os eixos todos numa integralidade para que você tenha a saúde mental plena. Frente a qualquer situação, porque o meio não é justificativo. Se você for agora, onde estão acontecendo as duas guerras, tanto se for na Ucrânia quanto em Israel, você vai perceber lá que tem pessoas que estão com a saúde mental plena, em paz e equilíbrio. Então não é o meio, é de dentro para fora. A analogia do ovo, né? Que o pintinho, quando o pintinho, ele que quebra o ovo para sair. É de dentro para fora. Não é a galinha não quebra para ele entrar, ele que quebra para sair. Então a força ela tem que sempre vir de dentro para fora. E estar preparado é muito importante, porque a gente meio que não veio aqui a passeio para se divertir, a gente veio aqui dentro de um conceito que é um mundo, né, de provas, né, que a gente vai ter várias dificuldades. Então ao longo da vida, o que a gente sabe e vai esperar é que vai ter a morte um dia e a gente vai passar por um monte de dificuldades. A questão é como você vai estar quando você passar pelas dificuldades. Eu acho que é aí que é a diferença. As redes sociais. Qual o papel que as redes sociais vêm fazendo e o impacto que elas estão tendo na saúde mental das pessoas, principalmente dos jovens? O processo, né, evolutivo, ele sempre traz impacto na nossa mente, né? Acaba que a nossa mente ela tem uma dificuldade em acompanhar esse processo evolutivo muito rápido, né? E esse processo de adoecimento da rede social, isso ainda vai se intensificar, né, com a chegada do 5G, né? Hoje está tudo muito rápido, né? As pessoas têm acesso às informações tudo muito rápido, vai criando os seus próprios conceitos, né, de vida e vão acreditando nesse processo. Eu acho que vai trazer muito sofrimento ainda psíquico, a parte das redes sociais, né? Até porque, Carlos, a vida, né, a realidade da vida, acaba que ela traz sofrimento. Sem sofrimento, né, a gente usa muito isso, né, na parte da vida da atividade física, né? Sem dor, sem engano. É a pura realidade. Infelizmente, no decorrer da nossa vida, a gente vai se deparar com perdas, né? Vai se deparar com situações difíceis, vai se deparar com um chefe que às vezes não concorda e não acredita no que você está levando de informação. Vamos ter problemas no dia a dia no nosso relacionamento, vamos ter problema na nossa empresa,
e assim por diante. Então, a dor, esse processo evolutivo, ele é inevitável. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes. A única certeza que nós temos nessa vida, nós não estamos preparados para ela, né? Um dia todos nós iremos partir, né? A vida, ela vai seguindo o jogo, ela não vai parar porque eu estou com ansiedade, não vai parar porque eu tive uma perda. Então, a gente precisa de brindar, né, com pessoas que pensam igual a nós, que têm os nossos conceitos, né? E se a gente pega um pouquinho essa importância desse sofrimento, né, dessa questão da internet, a gente pega o sofrimento que existia na década de 70, de 80, se você mostra para um jovem hoje, ele vai achar, nossa, mas você sofria por conta disso, seu pai sofria por conta disso. Por quê? E hoje estão se criando novos conceitos, né, novos conceitos e pré-conceitos. Então, quando a gente está enraizado, né, os conceitos, ele muda radicalmente a nossa vida, né? O nosso futuro. Então, se a gente ficar preso em determinados conceitos que estão sendo, eu não consigo acompanhar esse processo evolutivo da internet. Cada dia é uma dança diferente, cada dia é uma pessoa tentando levar algum tipo de conhecimento sem nenhum embasamento, né? Estão tornando, né, o adoecimento mental uma coisa banal, né? O que eu acho que é um dos grandes preocupantes nesse processo evolutivo, e temos uma batalha pela frente aí, caros. Nós que estamos aí tentando entender um pouco esse adoecimento psíquico, acho que temos uma luta muito importante aí nos próximos anos aí. Fico imaginando, né, Eduardo, quando chegou a televisão, né, que não deve ter sido uma mudança drástica, né? As pessoas não tinham a se reunir, devia ser outros conceitos e virou aquele desespero. É um pouco do que você falou. A gente tem que se adaptar à realidade, né? A nossa vantagem, o ser humano é adaptativo. Então, acho que essa que é a grande vantagem. Eu vou fazer um bate-bola agora com você aqui, estreando no nosso quadro. Em uma palavra, família. A base. Deus. Minha rocha. Saúde. Prioridade. Trabalho. Prioridade também. Uma perda para a humanidade. Cara, Ayrton Senna. Compartilhe. Um avanço. Um avanço. A democracia, cara. Um ídolo. Ayrton Senna. Ser médico. Gratidão. Uma frase. Rapaz, eu escutei eu até explico ela um pouco depois, um provérbio africano, que eu sempre falo muito com os meus pacientes, cara, que eu desejo que quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivo. Uma mensagem final. Baseado nessa frase, né? Por que eu desejo isso aos meus pacientes, né? Um dia isso vai acontecer, né? Nós estamos aqui essa vida é uma viagem, né? E é uma viagem muito curta, né? Se a gente for parar para ver a média de vida aí, né, do brasileiro, 80, 85 anos, né? É muito pouco tempo para a gente realizar e conquistar, né, as coisas que um dia passou pela nossa cabeça e sonhamos, né? Então, muitas pessoas hoje em dia estão vivas e já não estão, né? Estão vivendo relacionamentos falidos, né? Famílias desestruturadas, com grandes confusões, brigas, né? Então, a importância de viver. A vida é hoje, né? A gente, às vezes, fica muito preocupado com o amanhã e a gente nem sabe se esse amanhã vai chegar, né? E, então, é importante isso. É a gente tentar ser melhor do que o ontem, né? A minha briga, a minha competição não é contra o meu vizinho, não é contra o meu amigo de trabalho. O processo da vida mais importante é eu ser melhor do que eu fui ontem. E se eu conseguir ser melhor do que eu fui ontem, isso já é um grande avanço na nossa parte psíquica. Eu acho que a gente consegue alcançar aí o objetivo da vida aí. Com essas considerações todas, com essa reflexão final, a gente não tem mais o que comentar. Acho que fechou com chave de ouro. Gente, eu estive aqui hoje com Eduardo Mariano, médico pós-graduado em psiquiatria, um bate-papo aqui super agradável. E vamos finalizando aqui pela questão do horário, do nosso tempo, senão deu aquele né? Todo mundo queria ficar mais uma hora aí, mas infelizmente estamos aqui no nosso horário. Muito obrigado pela presença de todos aí.
Até a próxima live. Muito obrigado aí pela participação, Eduardo. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite e que você continue levando conhecimento, né? Conhecimento, o pouco de conhecimento que nós temos, para quem não tem nada já é muito. Então, que você possa continuar firme nessas lives aí, levando conhecimento, contribuindo para o processo psíquico do ser humano aí. Tá bom? Muito obrigado pelo convite e fico à disposição aí quando precisar. Muito obrigado pela sua participação. Até a nossa próxima live aqui, nossa sala de visitas.